Olá, vamos iniciar nossa última aula de setembro, no dia 29, e nós vamos falar sobre saúde mental no trabalho. Então, a gente começa com essa definição de saúde da OMS, que vocês devem conhecer muito bem essa definição, já devem ter trabalhado com ela, que diz que, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como o estado de bem-estar físico, psicológico e social da pessoa, e não meramente a ausência de doença ou então qualquer enfermidade. Então, essa é a definição de saúde para a OMS. E saúde mental, o que seria? Então, as pessoas mentalmente, que a gente considera mentalmente saudáveis, elas sentem-se bem consigo mesmas, e com as outras pessoas. Elas estão sempre aptas para lidar com as mudanças, com as vicissitudes da vida, com os desafios, E todos nós, independentemente de idade, raça, sexo, cor, situação econômica, nós estamos sim sujeitos a essa oscilação emocional. A gente pode se sentir num momento por baixo, num momento com uma pessoa super alegre, de repente com muita raiva, em outra situação muito ansioso. Tudo isso em resposta a quê? A uma variedade de situações ou coisas. Então, esses sentimentos, eles podem ir e vir com frequência. Hoje eu posso estar triste, amanhã eu já posso estar feliz, aquela tristeza já passou, a ansiedade já diminuiu. Mas quando isso se torna perturbador, esse sentimento que interfere na minha vida diária, na sua vida diária e no trabalho, ou então que persiste por um longo tempo, ou seja, 3 meses, 5 semanas, então isso daí pode ser um sinal de que está acontecendo algum problema e que eu vou necessitar, você vai necessitar de uma assistência profissional. Então, foi feita aqui uma pesquisa que pelo menos 25% das pessoas que procuram ajuda médica por causas físicas, elas apresentam por trás daquela causa física, daquele problema físico, distúrbios emocionais. E as causas mais comuns que levam as pessoas a procurar ajuda são para tratamento de depressão e ansiedade. Entre 80% a 90% aproximadamente dos casos de depressão respondem a um tratamento. Então, a terapia nem sempre precisa ser longa, mas existem muitas pessoas que, por causa do excesso de trabalho, se tornam dependentes químicos do álcool, ou de outra substância. Por quê? Porque não buscam ajuda, porque essa ansiedade ela é tão grande e a fuga dessa depressão, dessa ansiedade, ela vai buscar no vício da bebida, do álcool ou de uma outra substância química. E aí é importante que a gente fale em saúde mental no trabalho, que a relação entre saúde mental e trabalho é um tema que ele é muito importante no Brasil nos últimos anos. Essa discussão ela pode ser apreendida pela variedade de tipos de publicações que a gente encontra hoje atualmente sobre o tema, artigos de revistas, reportagens, livros, documentários, congressos, tudo isso a gente vê. Por quê? Porque é muito importante a gente perceber que a saúde mental no trabalho, ela é muito importante, porque existem muitos adoecimentos dentro do seu ambiente de trabalho. Então, atualmente, essa relação também é objeto de normas técnicas e de protocolos que orientam os profissionais de saúde. Além disso, os problemas de adoecimento mental, eles constituem uma demanda de atendimento em serviços públicos muito grandes e que motiva afastamento do trabalhador e a aposentadoria muitas vezes por invalidez de muitos trabalhadores do setor formal de trabalho. E é importante tocar nesse assunto porque vocês da área de saúde são muitas vezes aquelas pessoas que vão ao longo da sua vida, por uma carga de trabalho, por uma pressão, desenvolver alguma saúde, algum problema dentro da saúde mental no seu trabalho. E também porque vocês estão dentro de um relacionamento, dentro de uma equipe de trabalho, dentro de uma organização, que vocês vão perceber isso daí. Porque se falar sobre saúde mental no trabalho, como eu estava dizendo, porque se tem
presenciado situações nas quais as pessoas, muitas delas profissionais de saúde como vocês, estão doentes e outros que não demonstram a acreditar que existe essa tal relação trabalho que motiva uma possível doença mental. E por vezes temos visto os fatores, fortes reações de oposição à leitura que incorpora os contextos de trabalho como determinante dos problemas de saúde mental na população trabalhadora brasileira. E aí eu boto a população trabalhadora como aquela faixa, né, de pessoas na idade adulta que vendem sua força de trabalho. Então, e outra coisa que é importante a gente falar quando a gente está falando em saúde mental é que doença mental não é só coisa de maluco, a gente não está falando isso, né? Porque muitas vezes quando se fala em doença mental, a primeira imagem que vem à cabeça é a do louco de carteirinha, aquele esquizofrênico ou psicótico que rasga dinheiro. Não, a gente não está falando isso, né? Isso é uma visão muito parcial e muito marcada pelo preconceito. O universo desse tipo de enfermidade é bem mais amplo quando a gente fala em saúde mental no trabalho. Ela abarca das neuroses, a ansiedade, a depressão, a pânico e fobias. É isso também que a gente está falando. Então, milhões de homens e mulheres ao redor do mundo, eles são afetados por esses problemas, mas pouquíssimos são aqueles que procuram ajuda, né? E aí tem dois motivos. Primeiro, boa parte prefere esconder seu sofrimento com medo de quê? De ser estigmatizado, de ser preconceito, né? De sofrer preconceitos. E a maioria nem sequer, né? A outra maioria, nem sequer desconfia de que seus sintomas são realmente uma doença mental, né? Com isso, distúrbios leves, que poderiam ter uma cura relativamente fácil, podem se transformar em problemas bem maiores, crônicos e incapacitantes. E a saúde do trabalhador também, ela é ameaçada porque o equilíbrio psíquico, ele é muitas vezes, né, danificado pelo meio em que vive ou trabalha. E não pela própria só estrutura emocional da pessoa. Não é porque ele já tem uma estrutura emocional fragilizada, mas muitas vezes é por aquele ambiente onde ele trabalha que não é um ambiente saudável, né? São ambientes que apresentam uma insalubridade psíquica, a gente costuma dizer. As pressões emocionais constantes, elas não permitem que o profissional trabalhe com toda e em toda a sua potencialidade. Então, fatores prejudiciais à saúde mental do trabalhador. O gerenciamento inadequado, aquele gerenciamento que é uma pressão, que busca muito pressionar o colaborador. Então, esse gerenciamento inadequado, ele muitas vezes prejudica esse colaborador na sua saúde mental. O medo de fracassar, chefia insegura, conflitos entre chefias, uma jornada de trabalho muito longa, a não participação em decisões onde você é afetado muito pelo que é decidido e você não toma parte dessa decisão, né? Trabalho com alta concentração mental, que você exige muito da sua concentração mental. Uma hora você cansa, sua mente cansa. Uma responsabilidade mal delegada, estresse do tempo se esgotando, né? Aquele estresse, meu tempo está se esgotando, eu tenho que resolver essa atividade. Então, isso de trabalhar com essas atividades, que elas são muito assim, estressantes, né? Que te esgotam muito, elas também é um fator que te prejudica o ambiente, quando ele é insalubre, e muitas vezes o salário também. É você ter um salário que não condiz com a tua tarefa, e isso vai te trazendo muita angústia, muita insatisfação. Isso pode sim te afetar na tua saúde mental. E sintomas, né? Existem sintomas fisiológicos, psicológicos e comportamentais que são indicativos de reação a alguma doença ocupacional. Vamos listar apenas alguns, né? Já comentei alguns anteriormente. Fisiológicos: aumento da pressão arterial, colesterol alto, sintomas gastrointestinais, como gastrite e úlceros, né? Alteração na bioquímica sanguínea. Psicológicos: insatisfação com o trabalho, estados afetivos mais intensos, como raiva, frustração, hostilidade, ou reações mais passivas, como tédio, colapso por exaustão, fadiga, depressão, diminuição da confiança e autoestima e o entorpecimento emocional.
E comportamentais, quais são os indicativos de uma reação a uma doença ocupacional dentro do meu comportamento? Baixo desempenho, acidentes e usos de droga no trabalho, comportamento antissocial, furtos, danos intencionais, absenteísmo, fuga do trabalho, degradação de outras áreas da vida particular, comportamentos prejudiciais como vício em álcool e outras substâncias, como drogas, né? A doença ocupacional, ela afeta o indivíduo, o ser humano, afeta a prestação do serviço ao qual, né, ele está dando e a qualidade desse serviço também. Sendo necessário o que? A gente sempre trabalhar preventivamente. Então, você sempre está se prevenindo dessa doença que é na sua saúde mental. Por exemplo, o estresse. O estresse é uma das doenças relacionadas ao trabalho, né? É o modo como o nosso corpo ele reage a qualquer mudança na rotina, no nosso momento de vida, né? Boa, ruim, real, até imaginária. Então, alguns dos sintomas físicos criados pelo estresse, eles vão incluir aumento da frequência cardíaca, uma respiração rápida, um tensionamento dos músculos, aquela dor, né, nos seus ombros, no seu pescoço, na sua cabeça. Muitas vezes é resultado de um estresse, um torcicolo, aumento da pressão arterial. Quando não resolvido o estresse, ele pode levar a vários outros problemas de saúde, que incluem insônia, dor lombar, pressão alta, doenças cardíacas, diminuição da imunidade no corpo, isso a gente vê muito. E hoje, diante dessa situação do Covid, quando nós nos sentimos pressionados por conta de toda essa situação da pandemia, quanto não se tem falado da questão da imunidade do corpo, da baixa imunidade do corpo, devido ao estresse que todos nós estamos vivendo hoje. A ansiedade é uma outra, né? É uma outra doença muito causada, que a gente vê muito dentro do nosso ambiente de trabalho, que é uma sensação de temor, de receio, medo, angústia em relação a uma ameaça que pode ser real ou imaginária ao meu bem-estar físico ou emocional. Os sintomas de ansiedade podem ser tanto físicos como mentais, e eles podem incluir pulsação ou respiração acelerada, palpitação ou batimentos cardíacos aumentados, tremor, respiração curta, fraqueza e insônia. Esqueci de separar aí, mas vejam, são separados. E a prevenção, né? A prevenção é algo que a gente sempre deve trabalhar. É melhor prevenir do que depois a gente tentar remediar. Então é necessário lembrar sempre que prevenir ainda é o melhor do que remediar ou ter que tratar depois. A prevenção continua sendo uma das melhores estratégias na busca da melhoria da qualidade de vida no trabalho. Então, atenção e respeito a seus limites, perceba até onde vai o seu limite, repense sempre sua qualidade de vida, diga de forma adequada aquilo que o aborreceu a alguém ou aquela pessoa que o aborreceu, seja claro, sem o estresse, sem a raiva, mas de forma adequada. Procure ajuda médica e psicológica quando você achar que passou do seu limite preciso. Não tenha medo, não tenha vergonha. Busque atividades de lazer. Fique atento às situações nas quais você não respeita o seu espaço e emoções. É preciso estar muito atento a essa situação. Organize suas atividades. Delegue tarefas. Se você está no momento de chefia, ou você está se você pode, delegue, descentralize, né? Para quê? Para que você não se sinta sobrecarregado e depois aquilo pesar no seu ombro. E o mais principal, cultive o riso, o bom humor no seu ambiente de trabalho, nas suas atividades, nas suas tarefas, no seu dia a dia. Quando é preciso buscar ajuda. Esse é um outro ponto também muito importante. A gente nunca deve esquecer isso, né? Quando chegar no meu limite, eu preciso buscar ajuda. Paro e busco ajuda, porque eu não vou resolver sozinho. Pensar ou falar sobre suicídio, paranoia ou desconfianças excessivas, ansiedade extrema, fobias e medos. Mudanças bruscas de humor, né? Você tem
altos e baixos muito bruscamente no mesmo dia, né? Então é bom buscar ajuda. Depressão prolongada, apatia, sensação de perda da esperança, falta de prazer na vida, estados de confusão ou frustrações constantes. Sempre lembrando que a gente pode ter um dia mais triste ou não, mas quando isso se delonga por muito tempo, por semanas e até meses, aí eu preciso buscar ajuda. Comportamento compulsivo, gastos excessivos, excesso de apetite ou atividade física, sensação de perda de controle sobre a vida, incapacidade de lidar com problemas ou atividades do dia a dia, como escola, trabalho, necessidades pessoais e problemas sexuais. Então, estou vendo isso daqui, vou me olhar e vou ver, preciso buscar ajuda e não ter receio e buscar, tá bom? E essa é a nossa aula de hoje. Ficamos por aqui, até a nossa próxima